o pasto ele já não está crescendo da mesma forma que antes, a rebrota ela já não vem mais tão forte como vinha antes. Quando você anda pela propriedade, você vê bastante solo exposto. Então fica comigo porque nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre as possíveis causas disso. Fala pessoal, eu me chamo Leonardo Fernandes, eu sou zootecnista, atuo no estado de Mato Grosso do Sul e uma frase que eu costumo escutar desde muito tempo é que quem compra terra não erra. Essa frase ela é bastante comum em um estado rural como Mato Grosso do Sul. E por que isso é interessante? Porque a terra, independente do que você faça, ela sempre vai valorizar. Então assim, ela perdendo a sua qualidade nutricional, ainda assim o valor dela vai continuar aumentando. Muitas vezes, o que acontece? O produtor ele adquire essa propriedade que já tinha um histórico de não utilização de adubação e ele mantém essa cultura. Então ele continua utilizando até o momento que essa renovação de nutrientes não se torna mais sustentável e a propriedade começa a decair em questão de produção. E isso não parece uma escolha tão inteligente, visto que se você mantém a sua propriedade, se você dá uma longevidade um pouco maior para a sua fazenda, você pode comprar outra, pode aumentá-la, mas muito mais importante, você pode fazer com que as próximas gerações tenham acesso às mesmas condições, aos mesmos elementos que você tem hoje. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu me tornei zootecnista. Então, agora abordando o título do vídeo propriamente dito, é muito importante entender como que o solo está funcionando. Até porque ele é um dos 3 elementos ali da sua produção. É solo, planta e animal. Independente se o animal vai ser focado para carne ou para leite, eles vão ser esses elementos. Especificamente nesse vídeo, tratando sobre o solo, o que nós temos? O solo brasileiro ele já tem tradicionalmente uma quantidade menor de nutrientes e, consequentemente, uma acidez maior. Ou seja, na tabela de pH, que é o que mede se o solo é ácido ou se o solo é básico, ele vai estar muito próximo ali do 4,5, do 5 e pouco. E isso vai fazer com que nos torrões de terra, no seu próprio solo, os nutrientes não estejam tão disponíveis assim para a planta poder acessar. Imaginemos um cenário onde você tem o seu capim e você plantou ele no solo e ele é de média exigência, mas o seu solo é mais pobre. O que isso vai acontecer? Vai fazer com que a parte das raízes não se tornem tão grandes, elas não fiquem tanto na parte mais baixa ali, de 0 a 20 centímetros do solo, que são os perfilhos, e as folhas não cresçam tanto. Mas veja que nessa sequência os nutrientes saíram do solo, que já eram poucos, e eles vão para os animais e não retornam para o solo. Ou alguns outros elementos externos que podem acabar influenciando na retirada de nutrição do solo, como por exemplo o efeito da lixiviação. A lixiviação acontece quando a água da chuva, a água do ambiente, passa pelo solo que está mal estruturado e leva os nutrientes junto com ela. É por isso que muitas vezes são utilizadas as curvas de nível, para poder manter esses nutrientes e manter essa água próximo da região onde a chuva passou, de onde estão as plantas. Outra questão também é o próprio pisoteio dos animais. Os animais vão passar, eles vão começar a compactar a parte mais próxima do solo e eventualmente a água que deveria entrar no solo para depois ser utilizada pela planta também vai começar a passar por cima, naquela camada mais superficial que é onde tem a matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai sendo arrastada, vai perder os nutrientes que já estavam ali. Retornando ao ciclo de transferência de nutrientes, vai se criando uma bola de neve e eventualmente o solo não consegue comportar mais a produção de forrageira e a sua produção animal acaba sendo extremamente prejudicada. É muito importante ter em mente que o solo é o alimento da planta e a planta é o alimento do animal.
então ele tem que ser uma prioridade da sua produção. Mas como que você faz essa análise de solo? Então, dentro de um talhão, dentro de um hectare, você vai retirar cerca de 20 amostras em um ponto zigue-zague. Você pode utilizar uma pá, pode utilizar um trado. Você vai misturar tudo isso, pegar uma pequena amostra, colocar todas as suas informações e levar para um laboratório que vai fazer essa avaliação. Lá, as informações que o laboratório vai poder obter estão relacionadas a alumínio, nitrogênio, fósforo, potássio, todos os elementos que estiverem contidos no solo e qual é a situação dele estarão disponíveis no relatório. Mas, mesmo sem a avaliação, é possível que você saiba mais ou menos como está o estado da sua terra. O primeiro deles seria a presença de plantas invasoras ou plantas nativas, como você preferir chamar. Essas plantas nativas, elas são tradicionalmente mais resistentes, porque elas aprenderam a se desenvolver nesse cenário. Então, quanto menor for o pH, quanto menos nutrientes, quem vai sobressair mais nessa competição vai ser a planta nativa em relação ao capim que você está colocando. Não só isso, essa planta, a partir do momento que ela cresce, toda a área em volta dela acaba se tornando improdutiva. E também os animais que estiverem pastejando por perto, esses animais eles vão acabar se machucando. Outro ponto a ser observado é a presença de cupins. Tem aquela piada, né? Se você sobrevoar, tirar uma foto e antes disso ter pintado todos os cupins, vai parecer que tem bastante Nelore na sua propriedade. E são exatamente esses cupins que são um sinal de que o pH da sua propriedade realmente está muito baixo. E aí é o momento de agir. Então, assim, quando você faz o planejamento dos próximos 4, 5, 10 anos, é importante levar em consideração o quanto você vai adubar essa região. Então, quando vai fazer o preparo, anteriormente tem que ter a adubação, o preparo do solo, a implementação desse plano e utilizar a adubação de manutenção. Então, assim, se a adubação pré-produção já é um pouco negligenciada, então a adubação de manutenção acaba sendo um pouquinho mais. E para que serve ela? Nós já vimos que existe esse ciclo de retirada de nutrientes. Cada 1 ano, a cada 2 anos, dependendo da sua propriedade, dependendo das condições, é necessário renovar esses nutrientes a lanço. E isso faz com que aquela sua produção que começou a cair, dê uma estabilizada e aumente um pouquinho, porque você está colocando mais nutrientes no solo. Mas é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se agregou alguma coisa, se a sua visão a respeito do solo mudou um pouquinho ou pelo menos ganhou a sua atenção, se inscreve no canal, porque a partir de agora nós teremos muitos vídeos falando sobre solo, sobre como manejar de maneira mais específica. Se tiver alguma pergunta, coloca nos comentários, ele pode virar o próximo vídeo, tá certo? Muito obrigado, deixa o seu gostei e até o próximo.